Boa noite aos irmãos, que a graça de Cristo possa reinar em cada coração. Amém. Quero convidá-los, por gentileza, se coloquem de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Eu quero desde já agradecer pelo convite da nossa irmã. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue agraciando com a sua infinita graça e bondade. Meus amados irmãos, nós abriremos nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 3 Isaías 53, versículo 3 a seguir. Maravilhoso é o teu nome, meu Deus. Esse texto é para nos trazer à memória, e ele está concernente àquilo que nós iremos ministrar aqui nessa noite, para que trazemos à memória o que Cristo fez, o que Ele passou por nós. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por algumas traduções serem diferentes, então para nós não se perder no caminho, eu leio e vocês acompanhem a leitura. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem tolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles, de todos nós, levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Abra comigo a sua Bíblia novamente, livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, do versículo 39 ao versículo 43. Lucas 23, 39 ao 43, que diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo:
nem ao menos temem a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Podeis assentar, por gentileza. Não se esqueça da leitura de Isaías. Faça uma junção com esse acontecimento aqui. Eu quero trazer para você como tema nesta noite, não a obra da cruz, mas eu quero falar da obra da cruz. A obra na cruz. Não quero falar da obra da cruz, mas eu quero falar nesta noite a obra na cruz. Quando nós lemos o texto de Isaías 53, do versículo 3 a seguir, Isaías vai declarar tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo se sujeitou e padeceu por nós, tudo aquilo que Jesus recebeu como afronta, como desprezo, como agonia, como aflição, como desamparo, a qual dele ninguém fez caso algum, a qual foi desprezado, humilhado, a qual foi completamente estraçalhado pelos nossos pecados. Ele foi completamente oprimido. Sobre ele levou todas as nossas enfermidades e transgressões. Sobre ele levou toda a vergonha da humanidade. Mas nós não fazíamos caso dele. Sobre ele levou todo o opróbrio da humanidade. Sobre ele levou todo o escárnio da humanidade. Sobre ele se tornou o pior dos homens na face da terra. Por causa dos nossos pecados traçou um caminho que qualquer ser humano não queria percorrer, que era o caminho da cruz, a sentença da cruz. Um caminho esse que na época de Jesus era a pior morte que poderia existir na vida do ser humano. Era a pior vergonha, era o ato mais horrendo e vergonhoso que um ser humano poderia passar, como uma morte tão trágica, como uma morte tão sofrida como Cristo padeceu. Isaías, ele pinta essa história verídica, ele declara essa história de sofrimento. Esse é o quadro de sofrimento de Jesus. Esse quadro de sofrimento tem um endereço e tem um propósito e um motivo. É porque Deus, em João 3,16 declara, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que Isaías está declarando é exatamente o acontecimento e a declaração daquilo que Deus pronunciou na eternidade. Deus pronunciou que amou o mundo de tal maneira, amou os homens pecadores como eu e você. O que Isaías está declarando é a resposta de Deus à humanidade. Deus agora está respondendo através do seu Filho querido Jesus, o seu Filho amado, santo, imaculado, homem de dores, homem que padeceu todas as dores. Deixa eu lhe falar uma coisa: Jesus padeceu tudo aquilo que eu e você sofremos hoje. Jesus sentiu todos os sofrimentos, todas as agonias, toda a rejeição. Jesus sofreu todas as dores no seu corpo físico. Jesus sofreu toda a rejeição espiritual. Jesus sofreu toda a agonia que eu e você passa. Então fique tranquilo, porque Jesus sabe muito bem quem é você e quem somos nós. O livro de Isaías declara exatamente esta história de sofrimento, é a história de sofrimento de Jesus. Mas quando nós lemos o livro de Lucas, o capítulo 23, nós veremos mais uma vez uma história do homem santo, o homem santo que está a ponto de ser julgado, o homem santo que está a ponto de ser blasfemado, o homem santo que vem sofrendo humilhações
desde o momento que pegaram ele, desde o momento que o traíram, desde o momento que Judas o trai, ele passa agora então a sofrer penalidades, ele passa então a ser humilhado. Todos nós conhecemos a história desses dois malfeitores, que ali estão também para serem crucificados. Jesus, ele está entrando na mesma posição daqueles dois homens. Jesus que é santo, homem que não tinha nenhuma maldade, Jesus esse que era puro, que era verdadeiro, que era digno de toda honra e toda glória, Jesus que tinha todo o poder, Jesus que se quisesse destruía toda a humanidade, mas ele ama, ele amou, ele quis se entregar, ele quis amar, ele quis sofrer por amor de mim e você. Eu falo sobre a obra na cruz, porque essa história é sobre dois malfeitores, porque essa história agora é sobre alguém que na contramão da vida, na contramão do momento que está vivendo agora, ele tomará então uma decisão no último suspiro da sua vida. O texto vai dizer, e todos conhecem a trajetória de Jesus até chegar a ser crucificado. O texto nos diz, no versículo 39 a seguir, que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa cena que nós estamos aqui contemplando é a cena de alguém que não reconhece o seu pecado, não reconhece a gravidade que ele causou na sociedade, não reconhece a tamanha brutalidade que é este homem, ele não reconhece que ele está ali porque merece, ele não reconhece que ele pecou, que ele errou, que ele infringiu a lei, ele não reconhece que ele é um homem mau e que ele está ali sentenciado à morte porque mereceu, porque plantou e está colhendo o que plantou. Ele então começa a se levantar, a insultar a Jesus e dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Eu chamo a sua atenção, aplicando a nós, porque como esse malfeitor, ele não é diferente de alguns de nós. Ele não é diferente de alguns homens hoje. As pessoas que vivem nesse mundo, talvez você já ouviu alguém dizer assim, revoltado: se Deus existisse, isso não aconteceria. Se Deus amasse mesmo o mundo não estaria nessa desgraça. É a mesma palavra que o malfeitor está fazendo aqui. O malfeitor está apontando o dedo para Jesus: se tu és o Cristo mesmo, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Parece que esta frase é 2000 anos atrás, mas esta frase ela é tão atual quanto aquele tempo que foi pronunciada para Jesus. O ser humano se revolta contra Jesus, sem reconhecer o que Jesus fez por ele. O ser humano se revolta contra Jesus, esquecendo que ele é o pecador e que Cristo está na cruz, é por causa do pecado dele. O ser humano indaga Jesus, questiona a Deus, mas ele se esquece que por causa dele, Cristo, o Santo, foi crucificado. Esta frase, ela é tão atual, que as pessoas se rebelam e se revoltam. Algumas abandonam a igreja, algumas abandonam o convívio entre os irmãos, e outras continuam nesse mundo revoltadas contra Deus, achando que Deus não ama, que Deus não existe, ou até algumas pessoas acham que Deus é punitivo, que Deus é vingativo. Mas como esse malfeitor não reconhece o seu estado pecaminoso, assim somos nós, assim éramos nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e achávamos que estávamos com toda a razão do mundo, achávamos que Deus tinha que fazer alguma coisa. Da mesma forma que esse malfeitor, assim é muitos pecadores que acham que Deus tem obrigação de agir e de fazer alguma coisa. Deixa eu te falar alguma coisa para você: você é o pecador e Cristo é o Salvador. É você que precisa de Cristo, não Cristo precisa de você. É a humanidade que precisa de Cristo e não Cristo que precisa da humanidade. A postura desse malfeitor é de alguém que não reconhece, é de alguém que não entendeu
a posição que ele está é de alguém que não compreendeu a obra da cruz que Cristo vinha fazendo, mas agora a obra na cruz, ele vai mostrar isso. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa frase não foi de um tom amigável, não foi de um tom de amizade, foi de um tom de raiva, de ira. Esse malfeitor está virado, ele estava revoltado porque ele ouviu a história de Jesus, porque para ele dizer, tu não é o Cristo, então salva-te mesmo. Ou em outras palavras, o Senhor não é o poderoso, o Senhor não é aquele que pode fazer alguma coisa. Essa frase desde o Antigo Testamento, os filhos de Deus ouviam: onde está o teu Deus? Se você traçar o livro dos Salmos, você vai ver os inimigos dizendo: aonde está o teu Deus? Por que que você está nessa situação? Clama ao teu Deus, por que que o teu Deus não faz alguma coisa? E as pessoas revoltadas contra o Deus. Logo em seguida, acontecerá algo aqui extraordinário. São dois personagens, duas histórias, mas o mesmo caminho: morte. Enquanto um está revoltado, eu quero que você olhe para o pecador. Eu e você éramos nós, revoltados, nos achávamos injustiçados. O que Deus tem que fazer? O Senhor tem que fazer, o Senhor não é Deus, por que você não faz? Faz alguma coisa. E agora vai acontecer algo extraordinário. Olhe comigo, versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ele chama a atenção então daquele que está indagando a Jesus: você não teme a Deus? Você está ficando louco? Você perdeu a razão? Você não teme a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós estamos na mesma sentença. Você não teme a Deus? Você perdeu o juízo. É o ser humano que não reconhece o seu estado pecaminoso. É o ser humano que não reconhece. Mas aí vem a ação da graça salvadora, redentora de Cristo na cruz. Na cruz, a obra da cruz vai ocorrer ali agora. Para toda aquela multidão que está, crucificam aquele homem de dores, que padece, que sobre si leva todas as enfermidades e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É este homem que está ali agora. Esse outro malfeitor, a ação do Espírito Santo de Deus começa automaticamente a agir no coração daquele malfeitor. Ele diz: tu é louco, você não teme a Deus? Nós estamos na mesma sentença, sobre a mesma sentença. Nós três vamos morrer, nós dois vamos morrer. Olha o que ele vai dizer, versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Quando a ação do Espírito Santo de Deus é verdadeiramente manifestada na vida do pecador, o pecador sabe quem ele é, sabe qual é o seu estado, ele sabe quem ele é. Quando a ação, quando a obra na cruz começa a ser efetuada, a demonstração dessa obra efetuada na cruz
ela é clara, transparente, exposta de dentro para fora, na reação, na atitude, nas palavras daquele outro malfeitor, porque ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Deixa eu te dizer uma coisa: nós merecíamos a condenação. Você não é melhorzinho, bonitinho de Jesus, você não é o queridinho, você simplesmente foi a resposta do amor de Deus que te alcançou, porque nós estávamos sob a mesma sentença de morte. A reação desse malfeitor não foi porque ele quis, porque ele foi de encontro, é a ação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Caso contrário, o homem não reconhecerá o seu estado pecaminoso. A obra na cruz, o Espírito Santo junto ao Filho, realizando esta obra extraordinária. Isaías pinta o quadro do sofrimento, e o resultado do sofrimento está na vida desse malfeitor. A resposta: o malfeitor, pelas pisaduras de Jesus, receberá o direito de ser chamado filho de Deus. E aqui você precisa entender que Cristo salva na hora que Ele quer, quem Ele quer, e nós não temos nada a ver com isso. E se o camarada tiver nos últimos suspiros, se Jesus quiser, salva ele ali nos seus últimos suspiros, porque Ele é Deus. Foi isso que Ele fez. Esse outro malfeitor, ele diz: os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Ele repreende, ele reconhece quem é que está na cruz com ele. Nenhum mal fez. Declarar isso é só através do Espírito Santo de Deus. Pedro, quem diz os homens? Quem diz os homens? Jesus pergunta para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Um disse: o senhor é o profeta Elias. Outro disse que o senhor é o João Batista. E tu, Pedro, quem disse que sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Pedro, já para você não se engrandecer, para não juntar glória para a tua cabeça, eu vou dizer para você que não foi nem carne e nem sangue que te revelou quem eu sou. Quem te revelou quem eu sou é meu Pai que estás no céu. É por isso que você reconhece. Não é mérito teu, não é você que faz, não é você que vem de encontro, não é você que vai abraçar Jesus, é Jesus que vai até o pecador e o abraça e o escolhe e o recebe como filho. E agora, depois de ele reconhecer, e repreende o outro malfeitor, reconhecer o que somos, da onde saímos. Olha comigo o versículo 42. E acrescentou: Jesus. É interessante esse pedido dele. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ela está meio obscura aqui, mas você precisa prestar atenção no pedido que ele faz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Espera aí, o camarada acabou de confessar quem ele era. Ele acabou de dizer que ele é justo a punição da morte dele. O camarada viveu a vida toda dele sem temer a Deus e os homens. Ele era aquele que infringia a lei. Ele era da mesma turminha de Barrabás. Ele então, ele diz assim, depois que ele repreende o companheiro que vai morrer com ele, ele diz assim, ele reconhece e diz: nós vamos morrer porque nós dois merecemos, viu?
mas ele nada fez, nós fizemos. Olha o que ele vai pedir aqui agora. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Presta atenção aqui, ele não está falando quando estiveres no teu reino, ele está falando quando vieres no teu reino, ele está falando a segunda vinda aqui. Presta atenção nisso aqui. Lembra de mim. Subentende que ele conhece um pouco da história do Messias, porque senão ele não falaria isso. Subentende-se, por causa desse pedido dele aqui, por causa dessa frase, quando tu vieres, ele teria que falar quando tu subires, sim ou não? Mas ele está falando quando tu vieres no teu reino, quando o Senhor vier reinar, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda. Lembra-te de mim. Olha o pedido de quem vai estar prestes a morrer. Olha o pedido de quem viveu a vida toda sem temer a Deus e os homens. Olha o pedido daquele que está a ponto de dar o último suspiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você pediu para ele quando você estava morto? Ele ressuscitou você. Qual foi o teu pedido? Qual foi o teu pedido? É uma pergunta retórica. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje você não vai ficar dormindo, não. Você não vai ficar lá dormindo, não. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Você está dizendo quando eu voltar? Não, eu estou dizendo hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É hoje, não é amanhã, é hoje. Isso aqui deve nos alegrar. Isso aqui deve nos alegrar, sabe por quê? Eu vou dizer para você quem é esse malfeitor aqui. Esse malfeitor éramos nós, eu e você. Esse malfeitor éramos nós. O primeiro malfeitor era o nosso estado pecaminoso antes de Cristo. O segundo malfeitor é nós depois de Cristo. Depois de encontrarmos com Cristo, a nossa vida foi transformada. Hoje nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, vivemos a graça, o favor imerecido de Deus, vivemos então a proteção de Deus e vivemos como filhos de Deus, amados por Deus, através de Cristo Jesus. O primeiro malfeitor era o nosso estado de miséria pecaminosa, sem reconhecermos quem era Deus. Você chegou até Deus, sabe por quê? Porque você estava morto, Cristo chegou diante de você e ressuscitou você. É por isso que nós estamos aqui hoje, para adorar e glorificar o nome daquele que pode, daquele que é, mas isso custou muito caro. Muito caro. Essa graça custou muito cara. Esse favor imerecido custou muito caro. E favor imerecido e você merece a punição, mas Deus te absolve por causa da obra de Cristo na cruz, por mim e por você. Esse malfeitor, aquele que não reconheceu, aquele que insultou a Jesus, éramos nós antes de Jesus. Mas o outro malfeitor éramos nós depois que encontramos com Jesus. Porque na cruz tudo se explica. Na cruz tudo tem uma explicação, e é por causa da cruz que nos encontramos com Jesus. É por causa da cruz, depois da cruz, é que você está aqui hoje. Você tem que se lembrar de Isaías, o que ele fez. É por causa da cruz, é por causa de todo o sofrimento que Isaías declara. Essa obra foi manifestada naquele homem, naquele malfeitor na cruz. Na cruz Jesus o amou
e manifestou o seu amor e o salvou e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer uma coisa para você: nós não temos direito de dizer quem é salvo e quem não é. Nós não temos o direito de dizer que esse é, que A, que B é, que A não é. Eu quero dizer uma coisa para você: a obra de Jesus é Ele quem faz. Ele salva quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não é você, é Ele que salva. Não é você que faz, é Ele que faz. Não é você que convence, é Ele que convence. É Ele. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho, porque se só tem um único meio para o pecador ouvir a voz de Deus, é a pregação. Ele não deixou outro meio se não for pela pregação do Evangelho. O Evangelho da cruz é falar de Jesus, do sofrimento da cruz. Hoje mesmo você tem que se alegrar, porque Jesus te tirou do inferno para viver no paraíso. Hoje nós vivemos no paraíso aqui na terra com Cristo. Cristo te tirou do inferno e no mesmo instante te trouxe no paraíso. Você tem aflição, você tem angústia. Se lembra que eu disse que Jesus sabe tudo que você passa, porque Ele levou sobre os seus ombros todas as enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pesares estavam sobre Ele. Pelas nossas pisaduras nós fomos sarados. Esse segundo malfeitor somos nós. Que a nossa vida possa ser uma vida de eterna gratidão, reconhecendo o que Ele fez. Que a nossa vida não seja uma vida barata, mesquinha, miserável. Que a nossa vida não seja uma vida de miséria, sem reconhecermos a graça que custou muito caro. Então viva de acordo com aquilo que Cristo fez na cruz por você. Honre o sofrimento de Cristo. Depois desse culto, saia daqui honrando o que Ele fez na cruz, porque foi muito caro. Eu costumo dizer que o pecado é tão sério, que Deus então decide enviar o seu único filho para morrer, para descer para esse lugar mais baixo dessa terra. Que possamos então honrar, valorizar o que Cristo fez. Que possamos adorá-lo por aquilo que Ele fez. Nós não merecíamos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos esse malfeitor que indagava a Deus, sem reconhecermos quem eram. Nós só reconhecemos porque a luz brilhou para nós. A luz se manifesta a nós e nos tira então das trevas, e o Espírito Santo nos convenceu de quem éramos nós e para onde nós estávamos indo. Não brinque com a graça de Deus. Não faça com a graça de Deus de peteca. Não brinque com a graça, valorize a graça de Deus, valorize o favor imerecido de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o que nós merecemos é a ira, é a punição, mas por causa de Cristo nós somos absolvidos, por causa do sofrimento, por causa daquilo que Isaías disse em 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que possamos valorizar isso, que possamos olhar para a cruz e ver que aquela cruz, alguém, Cristo, leva para si toda a escória da humanidade sobre ela, sobre os seus ombros. Naquela cruz, o jeito mais humilhante para se morrer era a cruz. Alguns eram sepultados, outros com tamanha gravidade eram crucificados. Por tamanha crueldade, Jesus se tornou, eles fizeram Jesus como aqueles homens malfeitores. Eles fizeram de Jesus mais um malfeitor, mais uma escória da humanidade, tem que ser crucificado. No passado nós não reconhecíamos isso, mas hoje
nós reconhecemos e que façamos isso, honrando ao Senhor, glorificando a Deus, como o irmão Christian, com a nossa vida de devoção, com a nossa vida de pureza e santidade, com a nossa vida, com a nossa conduta, que possamos reconhecer isso. Curva a tua cabeça, eu quero orar nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, nesta noite. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, e pedir perdão dos nossos pecados e negligências, perdão das nossas falhas, nossas faltas, e nós queremos te louvar, Senhor, pela obra na cruz. Nós éramos esse malfeitor, sim, de fato éramos, mas por causa do teu tamanho amor, Isaías declara isso, que o Senhor faria e fez. Nós estamos aqui como resposta do teu sofrimento. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite. Nos ajuda, através do teu Santo Espírito, a vivermos uma vida piedosa, uma vida que exalte o teu nome, uma vida que glorifique o teu nome, que nós não venhamos viver uma vida que envergonhe o teu nome, Senhor, que as pessoas não se aproximem de ti por causa da nossa conduta cristã. Ó Deus, que nós não venhamos ter a graça como barata, Senhor, mas que nós venhamos ter a graça, ó Pai, como caríssima. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta noite, ó Deus eterno, por aquilo que o Senhor se sujeitou, por aquilo que o Senhor tomou para si. Era nós que merecíamos estarmos na cruz, era nós que merecíamos toda a vergonha da humanidade, era sobre nós que deveria estar todas as enfermidades e dores, era sobre nós que deveria de estar toda a rejeição da humanidade, era sobre nós, ó Pai, que deveria estar, ó Deus eterno, toda a ira, mas por amor, pelo cumprimento da tua palavra, o que nós recebemos é vida, e vida com abundância, vida eterna. Fomos tirados do necrotério da vida para o castelo de vida eterna. Fomos tirados de uma vida podre, de obras mortas, para uma nova vida de obras que exalam as tuas narinas como obras dignas, ó Pai, de arrependimento. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós recebemos a liberdade no Espírito de podermos servir o teu nome. Então que possamos, Senhor, nos ajude a servirmos de verdade, de corpo, alma e espírito, Senhor. Ó Deus amado, abençoe a tua igreja nesta noite. Ajude-o nas suas fraquezas, ajude-os nas suas dificuldades, Senhor. Ajude-os, ó Pai, nas suas tribulações, porque tudo isso o Senhor venceu na cruz. E basta nós recebermos através da tua santa graça. Ó Pai eterno, é que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus, para todo sempre. Amém.